Hoje nós vamos fazer 10 orações poderosas que vão transformar a sua vida. Mas antes eu gostaria de dizer que é muito bom ter você aqui no nosso canal Oração de Fé e Vitória. Aqui nós postamos uma oração por dia, para o seu fortalecimento espiritual, focado na Palavra de Deus. Se você está chegando aqui na nossa corrente de oração pela primeira vez, então eu te convido a se inscrever no canal. Não custa nada para você porque é gratuito e será ótimo ter você conosco. Aqui não falamos em placa de igreja, somos focados na Palavra de Deus e em oração. Você já olhou para a sua vida e pensou, minha vida precisa de várias mudanças? Talvez seja a sua família quebrada, a saúde que parece não ter volta, ou aquela fé que já foi forte, mas hoje parece quase apagada. Mas e se eu te disser que o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, antes mesmo do tempo existir, tem poder para recriar a sua história hoje? A Bíblia diz em João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que Jesus não é apenas um personagem da história. Ele é o próprio Deus eterno todo-poderoso, que estava no princípio, face a face com o Pai, e através dele tudo foi criado. E ele mesmo disse, em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase é muito forte, porque Jesus está tomando para si o nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo 3,14, o nome do Deus eterno e autoexistente. Sabe o que isso significa para você? Que nada na sua vida surpreende Jesus. Antes do seu problema aparecer, ele já existia. Antes da sua dor começar, ele já tinha o poder de curar essa dor. Antes do caos chegar, ele já era o Deus que coloca tudo em ordem. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:16 e 17 que nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. E Hebreus 1 declara que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele sustenta o universo inteiro, você acha mesmo que ele não pode sustentar a sua vida? Talvez hoje você olhe ao seu redor e só veja desordem, tudo fora do lugar. Mas lembre-se, o mesmo Deus que disse, haja luz, no início de tudo, pode dizer, haja vida para a sua alma, haja cura para o seu corpo, haja paz para a sua casa. E o mais lindo é que esse Deus não ficou distante. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que ele veio pessoalmente até aqui. Ele não mandou um recado, ele veio. Não enviou um anjo, ele mesmo entrou na história. Viveu como nós, sofreu como nós, morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Então hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Olhe para a sua vida e entregue a ele exatamente como está, com os erros, as feridas, as bagunças e os medos. E diga, Senhor Jesus, cria em mim o que eu não consigo criar sozinho. Ele não é apenas um reformador, ele é o Criador absoluto. Ele não apenas conserta, ele recria. Se essa mensagem já está falando ao seu coração, antes de continuar, clica no botão de inscrever-se e deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa palavra a alcançar muito mais pessoas que precisam de um recomeço. E eu quero que você comente aqui embaixo. Qual área da sua vida precisa ser recriada por Jesus hoje? Vou ler cada comentário e orar por você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Verbo que criou os céus e a terra é o mesmo que pode criar um novo amanhã para você. A decisão está nas suas mãos. Entregue-se a Ele hoje e veja o poder criador de Deus agir na sua vida. Vamos orar agora por cura física e emocional. Ora assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença, não porque sou digno, mas porque o sangue do Teu Filho Jesus abriu para mim um novo e vivo caminho. Pai querido, eu me lembro do que a Tua palavra diz em Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma verdade viva para agora. Deus, o Senhor é o Criador do meu corpo. Antes que eu fosse tecido no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia cada célula, cada osso,
cada fibra do meu ser. E agora, Senhor, eu me coloco diante de Ti com cada dor, cada enfermidade, cada sintoma que insiste em me dizer que não há saída. Mas eu rejeito essa mentira no nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor enviou a Sua palavra e me sarou e me livrou daquilo que me destruía. Pai, eu oro agora por essa dor que insiste em ficar, seja no corpo físico ou nas feridas emocionais que não cicatrizam. Tu és o Deus que cura não só o visível, mas também o invisível. Tu és aquele que penetra na divisão da alma e do espírito, que toca onde remédio humano não alcança. Espírito Santo, passa agora como um bálsamo sobre as feridas abertas, sejam elas no corpo ou no coração. Jesus, eu lembro quando o Senhor, diante dos enfermos, não apenas impunha as mãos, mas liberava uma palavra. Hoje, Senhor, libera sobre mim essa palavra de vida. Que a ordem do Senhor, que criou céus e terra, seja liberada agora. Haja cura. E que no meu corpo haja alinhamento com o céu, que as funções que estavam paralisadas sejam reativadas, que inflamações desapareçam, que células doentes sejam restauradas. E Pai, cura também a minha alma. Tira o peso da tristeza, o nó da angústia, o aperto no peito que ninguém vê, mas que me rouba o sono. Tu és o Deus que enxuga as lágrimas e renova o ânimo. Restaura em mim a alegria da salvação. Coloca dentro de mim um cântico novo, mesmo no meio da tempestade. Senhor, eu não dependo apenas de médicos, remédios ou terapias. Eu creio que eles podem ser instrumentos. Mas a fonte da minha cura é o Senhor. E hoje, com fé, eu me agarro à Tua palavra como aquela mulher que tocou nas orlas das vestes de Jesus e foi curada. Eu também digo: se tão somente eu tocar no Senhor, serei curado. Então eu declaro agora, em nome de Jesus, que cada célula do meu corpo, cada pensamento da minha mente, cada emoção do meu coração se alinham à Tua vontade perfeita, que é boa, agradável e perfeita. Eu não aceito viver com essa enfermidade como se fosse parte de mim. Eu sou templo do Espírito Santo e este corpo pertence ao Senhor. E se pertence a Ti, então ele deve ser saudável, forte e disponível para o Teu serviço. Obrigado, Senhor, porque mesmo antes de eu sentir, o Senhor já está agindo. Obrigado porque a Tua cura não é apenas instantânea. Ela é completa. Ela restaura. Ela me levanta para que eu viva a plenitude da vida que o Senhor me prometeu. E eu oro tudo isso confiando no nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Oração que afasta o medo e a insegurança. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu venho diante do Teu trono, com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes o medo tem tentado roubar a minha paz, paralisar os meus passos e apagar a minha fé. Mas eu sei que a Tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Pai, eu rejeito agora, em nome de Jesus, todo espírito de medo que tenta se levantar contra mim. Senhor, quantas vezes ao deitar, minha mente fica cheia de "e se isso acontecer?" ou "e se eu não conseguir?" Quantas vezes o medo das notícias, o medo do amanhã, o medo de perder, o medo de fracassar tem tentado controlar as minhas decisões. Mas hoje, Pai, eu me lembro que Jesus disse em João 14:27, "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." E eu escolho crer nessa palavra. Pai amado, o Senhor conhece cada área da minha vida, onde a insegurança tem tentado criar raízes. Sabe das portas que eu deixei de bater por medo do não, das batalhas que não lutei por achar que não conseguiria vencer. Mas hoje eu declaro, eu não estou sozinho. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel é o mesmo que caminha comigo. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade com uma palavra está comigo agora. Senhor, entra nos meus pensamentos. Tira toda a mentira do inimigo que diz que eu não sou capaz, que não sou suficiente ou que não vou conseguir. Lembra-me, Espírito Santo, de quem eu sou em Cristo. Um filho amado, escolhido, protegido, sustentado pelo Criador do Universo. Pai, eu oro para que, no lugar do medo, o Senhor plante coragem. No lugar da insegurança, o Senhor plante confiança.
Que assim como Davi diante de Golias, eu olhe para os gigantes e diga: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, ensina-me a andar pela fé e não pela vista, a viver crendo no que a tua palavra diz, e não no que os meus olhos veem. Porque, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Agora, Pai, eu coloco todo medo aos teus pés. Medo de morrer, medo de perder a família, medo de não ter o suficiente, medo de falhar, medo de não ser amado. E eu declaro que todos esses medos estão sujeitos ao nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é o meu abrigo seguro. Quando eu me esconder em ti, nenhum mal me alcançará, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu oro crendo que, a partir de hoje, eu viverei livre, não porque os problemas sumiram, mas porque eu sei que não caminho sozinho. E tudo isso eu declaro no nome poderoso de Jesus. Oração para afastar ansiedade e preocupações. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na tua presença e o Senhor sabe como a minha mente muitas vezes não para. É pensamento atrás de pensamento, preocupação atrás de preocupação. Pai, eu me lembro da tua palavra em Filipenses 4, 6, 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, eu confesso, quantas vezes eu acordo já cansado, porque passei a noite acordado, pensando em contas, em problemas, no futuro. Quantas vezes eu tento controlar tudo, como se fosse minha responsabilidade resolver cada detalhe da vida. Mas hoje, Pai, eu escolho colocar tudo nas tuas mãos. Eu escolho acreditar que o Senhor está no controle. Jesus, o Senhor mesmo nos ensinou em Mateus 6 que não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber ou vestir, porque o Pai cuida de nós. O Senhor disse que até os lírios do campo são vestidos com beleza, e os passarinhos são alimentados sem semear nem colher. Se o Senhor cuida deles, quanto mais de mim, que sou teu filho amado. Pai querido, visita agora cada área da minha vida onde a ansiedade tem dominado. Aqueles prazos que estão para vencer, aquelas decisões que precisam ser tomadas, aquelas respostas que eu ainda não recebi. Eu entrego cada uma delas no teu altar, porque eu sei que quando o Senhor cuida, é melhor do que quando eu tento resolver com minhas próprias mãos. Espírito Santo, acalma o meu coração. Coloca em mim a paz que não depende das circunstâncias. A paz que não faz sentido para a lógica humana, mas que é real porque vem do céu. Eu quero descansar como uma criança que se aninha nos braços do Pai. Senhor, eu peço, tira da minha mente essa corrida constante de e se? E se não der certo? E se faltar? Hoje, eu escolho trocar o e se pelo mesmo que. Mesmo que não aconteça como eu espero, eu vou confiar no Senhor. Mesmo que a resposta demore, eu vou esperar, porque o Senhor nunca chega atrasado. Pai, assim como Jesus acalmou o mar tempestuoso, eu te peço, acalma a tempestade dentro de mim. Que em vez de ansiedade, eu tenha serenidade. Em vez de preocupação, eu tenha confiança. Em vez de dúvidas, eu tenha fé. Eu creio que, a partir de agora, a paz de Cristo vai guardar a minha mente e o meu coração. E cada vez que a ansiedade tentar voltar, eu vou lembrar: o meu Deus sustenta o universo, e se Ele sustenta o universo, Ele sustenta a minha vida. Eu oro e já te agradeço pela vitória sobre toda inquietação, no nome poderoso de Jesus. Oração pela prosperidade e provisão. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho diante de ti reconhecendo que todo o ouro e toda a prata pertencem ao Senhor, como está escrito em Ageu 2:8. Reconheço também que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, como diz o Salmo 24:1. Nada que existe é fora do teu domínio, e nada que chega às minhas mãos vem sem a tua permissão.
Pai amado, o Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor conhece cada conta, cada compromisso, cada responsabilidade que tenho. E também sabe, Pai, que o meu desejo não é apenas ter o suficiente para mim, mas ser um canal de bênção para outras pessoas. Eu me lembro do que está escrito em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Isso significa que a minha fonte não é o meu trabalho, não é o meu patrão, não é o mercado. A minha fonte é o Senhor. Senhor, assim como o Senhor alimentou o povo no deserto com o maná diário, eu creio que o Senhor é capaz de abrir portas que ninguém pode fechar. E se for preciso, o Senhor faz cair pão do céu, faz sair água da rocha, faz aparecer recurso de onde não existe. O Senhor não depende da economia, nem de índices, nem de previsões humanas para me sustentar. Pai, eu oro contra todo espírito de miséria, de escassez, de roubo e de desperdício que tenta operar na minha vida e na minha casa. Eu declaro que a minha família é terra fértil e que a bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores, como está em Provérbios 10:22. Senhor, também te peço sabedoria para administrar bem o que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Me ensina a ser fiel no pouco para que eu possa ser colocado sobre o muito. Me ensina a honrar o Senhor com as primícias, a semear com generosidade, a ser um bom mordomo de cada recurso. Pai, prosperidade para mim não é luxo, é suficiência com propósito. Eu não quero apenas acumular, eu quero transbordar. Quero ter para poder ajudar. Quero receber para poder repartir. Como diz 2 Coríntios 9:8, que o Senhor faça abundar em mim toda graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, eu possa superabundar em toda boa obra. Senhor, visita agora o meu trabalho, os meus projetos, as minhas ideias. Sopra o teu favor sobre eles. Faz o que é pequeno crescer. Faz o que está travado destravar. Abre portas sobrenaturais que eu nem imaginava existir. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor pode multiplicar os meus recursos, multiplicar o alcance do meu trabalho, multiplicar as oportunidades que chegam até mim. E desde já eu te agradeço, porque sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão, e eu descanso no teu cuidado. Em nome de Jesus. Oração. Paz no lar. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti para orar pela minha casa. Pai amado, o Senhor sabe que este lugar onde eu moro não é apenas um conjunto de paredes e móveis. É o espaço onde eu descanso, onde a minha família vive, onde recebemos amigos e onde queremos que a Tua presença seja real. Eu me lembro do que a Tua palavra diz em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, essa é a minha decisão hoje. Consagrar cada canto, cada ambiente, cada pessoa que mora aqui ao Senhor. Que esta casa seja um lugar de refúgio, de amor e, acima de tudo, de paz. Senhor, eu sei que muitas vezes o inimigo tenta atacar as famílias porque ele sabe que, quando a casa está dividida, as pessoas ficam fragilizadas. Por isso, eu oro contra todo espírito de contenda, gritaria, discórdia, fofoca, desrespeito e frieza emocional que tente entrar aqui. No nome de Jesus, eu ordeno, saia agora desta casa e nunca mais volte. Pai querido, coloca no nosso lar a atmosfera do céu. Que assim como no Éden, haja comunhão, conversa saudável, alegria, respeito mútuo. Que cada palavra dita dentro dessas paredes seja temperada com amor e graça. Que o tom da nossa voz não seja de crítica ou condenação, mas de encorajamento e cuidado. Senhor, se houver feridas entre nós, cura. Se houver lembranças amargas, apaga. Se houver barreiras de orgulho, derruba. Ensina-nos a pedir perdão e a liberar perdão, mesmo quando é difícil. E que o Teu Espírito Santo seja o mediador de cada conflito, para que nada destrua a nossa união. Pai, que as portas desta casa estejam abertas para a Tua presença e fechadas para toda influência maligna. Eu declaro sobre este lar a promessa de Isaías 32:18.
O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Senhor, que ao entrar por esta porta cada pessoa sinta algo diferente, que sinta paz, que sinta leveza, que perceba que aqui é um lugar onde o Senhor reina. Que os nossos vizinhos e amigos possam dizer: eu não sei o que é, mas sinto algo bom quando venho aqui. E eu também te peço, Pai, que o teu amor seja tão presente nesta casa, que transborde para outras pessoas. Obrigado, Pai, porque eu creio que a partir de hoje, a tua paz vai guardar este lar. Assim como o teu anjo guardou a casa de Israel, naquela noite no Egito. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, e onde há sangue, há proteção, há livramento, há segurança. Eu oro crendo que este lar será conhecido como um pedaço do céu na terra. E eu declaro isso no nome precioso de Jesus Cristo. Oração para a restauração de relacionamentos. Ore assim comigo. Senhor Deus, Pai eterno, eu me aproximo do teu trono com um coração aberto e humilde, reconhecendo que tu és o Deus da restauração, o Pai que reconcilia e que faz novas todas as coisas. Senhor, eu confesso que há relacionamentos na minha vida que foram quebrados, feridos, distantes. Talvez haja mágoas, ressentimentos, palavras duras que ficaram sem perdão. Hoje eu te apresento cada um deles. Pai amado, eu oro para que o teu Espírito Santo toque o coração de cada pessoa envolvida nessas feridas. Que a tua graça seja maior do que o orgulho, maior do que a mágoa, maior do que o silêncio. Eu creio que tu és o Deus que reconcilia, como está escrito em 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Senhor, ajuda-me a ser instrumento de paz, mesmo quando a minha alma estiver cansada. Dá-me sabedoria para falar a palavra certa na hora certa, paciência para esperar o tempo da cura, e humildade para pedir perdão quando eu for o culpado. Que eu saiba ouvir com amor e perdoar de coração. Pai, eu te peço que restaure aquilo que foi quebrado na minha família, nas minhas amizades, no meu casamento, em qualquer vínculo importante que o inimigo tenha tentado destruir. Que a tua presença seja tão forte nesses relacionamentos que a sombra da discórdia desapareça. Senhor, eu oro para que tu venhas como um oleiro que molda o vaso novamente, que remove as rachaduras e fortalece o que estava frágil. Que haja reconciliação verdadeira, que não seja apenas uma paz superficial, mas uma cura profunda no coração de todos envolvidos. Eu creio na tua palavra que diz em Salmo 147:3, Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Eu entrego cada coração ferido nas tuas mãos, e confio que o Senhor fará o impossível para restaurar o amor, a confiança e a comunhão. Pai, eu também oro para que eu possa aprender a ser paciente, amoroso e misericordioso, refletindo o teu amor para que os outros possam ver a tua luz através de mim. Que a restauração seja um testemunho vivo do teu poder e da tua bondade. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o melhor ainda está por vir, e que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Eu entrego cada relacionamento nas tuas mãos, e espero com fé a tua intervenção poderosa. Em nome de Jesus, eu oro e declaro vitória. Amém. Oração por sabedoria e direção. Senhor Deus, Pai dos céus, eu venho até ti hoje reconhecendo que sem a tua sabedoria eu nada sou. A tua palavra diz em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. E é essa promessa que eu venho buscar agora, Senhor, porque muitas vezes eu me sinto perdido diante das decisões da vida, sem saber qual caminho seguir, sem clareza, sem direção. Pai, tu conheces todas as situações que estou enfrentando, todos os dilemas que me tiram o sono, todas as escolhas que parecem tão difíceis. Eu te peço, ilumina a minha mente com o teu Espírito Santo, mostra-me a rota que devo tomar. Não quero andar segundo a minha própria vontade, mas quero fazer a tua vontade, a vontade daquele que me criou e me conhece intimamente. Senhor, eu oro para que tu me dês discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo, para que eu não seja enganado pelas aparências, nem pelas falsas promessas. Que a tua luz brilhe nos meus pensamentos,
clareando o caminho e afastando as trevas da dúvida e da confusão. Pai amado, ajuda-me a ouvir a Tua voz com atenção, pois sei que o Senhor fala de diversas maneiras. Na Tua palavra, pela oração, pelo conselho dos irmãos, pela paz que excede o entendimento. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor está me guiando e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer difícil. Ensina-me, Senhor, a ser paciente no tempo certo, a esperar a Tua direção sem ansiedade, confiando que o Teu tempo é perfeito. Dá-me também sabedoria para aprender com os erros do passado e não repetir os mesmos caminhos que me afastaram do Teu melhor. Pai, peço que as decisões da minha vida sejam abençoadas, que cada passo que eu dê seja guiado por Ti, que eu não me apoie na minha própria inteligência, mas confie plenamente no Senhor, como diz Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia, que busca a Tua vontade em tudo, que caminha firme mesmo nas incertezas porque sabe que o Senhor está comigo. Eu entrego a Ti o controle da minha vida, das minhas escolhas, dos meus sonhos e planos. Eu oro em nome de Jesus, confiando que o Senhor me dará a sabedoria e a direção que eu preciso para vencer, para prosperar e para cumprir o propósito que tens para mim. Oração. Por força e resistência. Senhor meu Deus, Pai de toda consolação, eu me aproximo da Tua presença hoje reconhecendo que, sem Ti, eu sou fraco e vulnerável, mas com o Senhor eu posso enfrentar qualquer batalha. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é nessa força que eu quero me apoiar agora, Pai. Senhor, Tu conheces as lutas que tenho enfrentado, as dificuldades no trabalho, as enfermidades, os problemas familiares, os momentos de desânimo, o cansaço que às vezes parece esmagar minha alma. Eu confesso que me sinto fraco, Senhor, mas eu escolho não desistir. Eu escolho me levantar, porque sei que o Senhor é a minha força. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo me encha de vigor e coragem. Dá-me resistência para continuar firme na fé, mesmo quando tudo ao meu redor parece desabar. Dá-me força para enfrentar as provações sem perder a esperança, sem deixar que o medo me paralise. Jesus, eu me lembro que Tu também passaste por sofrimentos, mas nunca desististe da missão. Que o Teu exemplo me inspire a continuar lutando, mesmo quando o caminho parecer difícil demais. Que eu possa ter a perseverança do justo que não recua, mas segue firme até o fim. Senhor, eu peço renovação da minha energia física, emocional e espiritual. Que cada célula do meu corpo seja restaurada, que minha mente seja fortalecida, que meu coração esteja cheio de fé e alegria. Que eu possa suportar o peso das responsabilidades e ainda assim cantar louvores ao Teu nome. Pai, ajuda-me a não me entregar ao desânimo ou à fadiga, mas a lembrar que a Tua graça é suficiente para mim, que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, que eu possa descansar em Ti, para que ao levantar, eu esteja fortalecido para enfrentar o que vier. Eu entrego a Ti todos os momentos em que me senti fraco, cansado, derrotado. Eu confio que o Senhor vai me levantar com poder, vai renovar as minhas forças e me fazer um vencedor. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas dificuldades, o Senhor está comigo e isso me basta. Em nome de Jesus, eu oro e declaro vitória. Amém. Oração por libertação e quebra de cadeias. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus que liberta, que quebra correntes e que traz liberdade aos cativos. Eu me coloco na Tua presença hoje, pedindo que o Senhor venha agir em minha vida, em minha mente, em meu coração, em tudo aquilo que me prende e me impede de viver plenamente a vida que o Senhor tem para mim. Pai amado, eu declaro que Jesus Cristo é o meu libertador. Assim como Ele libertou os oprimidos durante seu ministério na terra, eu creio que Ele pode me libertar de toda amarração,
de toda dependência, de toda prisão espiritual, emocional e física. Eu clamo, Senhor, para que Tu quebres toda a cadeia que o inimigo colocou sobre mim. Senhor, eu entrego a Ti os medos, as dúvidas, os vícios, as feridas do passado, as influências negativas, os traumas que me escravizam. Eu peço que o Teu poder venha como um fogo purificador para destruir tudo aquilo que não vem de Ti. Que toda opressão, toda mentira, toda força do mal seja quebrada agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Espírito Santo me fortaleça na batalha espiritual, que eu possa andar em liberdade verdadeira, não apenas na teoria, mas na prática diária. Que eu possa reconhecer a minha identidade em Cristo, Filho liberto, Filho amado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu lembro das palavras de Jesus em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio nessa liberdade e escolho andar nela, recusando toda a escravidão do inimigo. Senhor, eu peço que o Teu poder me transforme, que o Teu amor me envolva e me cure as feridas da alma que tentam me prender. Que eu possa viver plenamente a vida abundante que Jesus veio me dar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a promessa de libertação e restauração. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e declaro: sou livre, sou livre, sou livre. Em nome poderoso de Jesus. Oração por fé e confiança. Senhor meu Deus, meu Pai amado, hoje eu venho diante de Ti com um coração sedento, buscando fortalecer a minha fé e renovar a minha confiança em Ti, porque a vida, Senhor, nem sempre é fácil, e às vezes as circunstâncias me fazem duvidar, me fazem sentir inseguro, me fazem questionar se o Senhor realmente está no controle. Mas eu me lembro das Tuas promessas, Senhor, e das histórias que a Bíblia nos conta sobre homens e mulheres que confiaram em Ti mesmo, em meio às tempestades. Eu quero ser como eles, um filho que não perde a esperança, mesmo quando tudo parece contrário. Quero ser firme, inabalável, porque sei que o Senhor é fiel. Pai, ajuda-me a confiar mais em Ti e menos nas minhas próprias forças ou nas coisas passageiras desse mundo. Que eu possa lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades, como está escrito em 1 Pedro 5,7, porque Tu cuidas de mim. Que eu possa descansar na certeza de que o Senhor está comigo, que o Teu amor não falha, que a Tua mão nunca se afasta do Teu Filho. Eu oro para que a minha fé cresça como uma árvore forte, com raízes profundas que resistem aos ventos da dúvida e da dificuldade. Que eu possa andar todos os dias na confiança de que, mesmo quando não vejo o caminho, o Senhor está abrindo as portas, guiando os meus passos. Senhor, fortalece a minha confiança para que eu não desista no meio da luta. Dá-me coragem para seguir firme, para esperar o Teu tempo, para crer no impossível. Que eu possa testemunhar, como Davi, que o Senhor é o meu escudo, a minha salvação e a minha glória. Pai, eu entrego a Ti todos os medos, todas as incertezas, e escolho crer na Tua fidelidade. Eu escolho confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado porque a minha fé não está baseada em circunstâncias, mas na rocha eterna, que é Jesus Cristo, meu Salvador. Em nome de Jesus, eu oro e declaro vitória. Amém. Finalizamos essas orações confiantes no poder e no amor de Deus que transforma vidas, restaura corações e traz paz verdadeira. Que cada palavra que você orou hoje tenha alcançado o seu espírito, renovando a sua fé e trazendo a força necessária para seguir em frente. Agora, eu quero pedir a você que compartilhe essas orações com 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra de vida e esperança. Muitas pessoas estão sedentas por uma palavra de conforto e libertação. E talvez essa mensagem seja o que Deus está usando para transformar a vida delas. Se você ainda não é inscrito no canal Oração de Fé e Vitória, aproveite este momento para se inscrever agora. Assim, você não perde nenhum conteúdo que edifica, fortalece e aproxima a gente do Senhor. Clique no botão de inscrição, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e que você continue firme,
caminhando com fé e confiança no Senhor. Muito obrigado por estar aqui comigo. Fique na paz de Cristo. Amém.